meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos de volta com a História do Cristianismo. Essa matéria pertence ao curso intermediário. Aqui, professor Ilmar de Laginha, Minas, Sul Capixaba, leste de Minas. A nossa empresa de educação é o CCBB, é o Centro de Cultura Bíblica Bereshit, fundado em 1992. Eu sou o diretor e fundador. Já formaram por aqui mais de 700 pessoas dessa região, nesses quase 30 anos de trabalho. Nós estamos difundindo a palavra de Deus. Estamos tratando do curso, então, intermediário, matéria História do Cristianismo, bloco 5, é a quinta fase dessa matéria. E nós estudamos na aula passada a reforma na Suíça, com Ulrico Zwinglio e o seu escriba Oecolampade. Hoje veremos um pouco, agora voltando para a reforma de Lutero na Alemanha. Veremos um pouquinho da história de Lutero, na sua controvérsia em Wittenberg, e nós paramos no quarto bloco, quando ele estava no castelo de Wittenberg, salvo pelos príncipes da Alemanha, por Frederico, né, da Saxônia, e traduzindo a Bíblia Sagrada. Então, continuando a história seguinte, Lutero estava ali solitário no castelo de Wittenberg, dando sequência à tradução da Bíblia, né? Durante a permanência dele ali, não havia mais ninguém que pudesse cabalmente levar adiante a obra que ele tinha começado. Somente ele teria como, né, através dos seus discursos, através da sua prédica, levar adiante. Melancta era tão instruído como ele, e era o seu escriba, assim como o Baruque era de Jeremias, né? Mas, sem dúvida, Melancta não era firme na sua devoção pela causa, assim como Lutero era, né? Ele era muito mais brando e pacífico para o trabalho que Lutero tinha começado. Havia também ali na cidade na Alemanha, um outro discípulo chamado André Karlstadt, um doutor de Wittenberg, bastante versado nas escrituras, mas com algumas ideias erradas na sua teologia. Então, a história nos diz que imagens, crucifixos, missas, vestes sacerdotais, confissões, hóstias, jejuns, cerimônias, decorações de igreja, tudo estava para ser imediatamente varrido pela destruição. E todos os cristianismos deviam se revolucionar pelas influências combinadas do Evangelho e da espada. Isso foi o que aconteceu lá, que eles divulgaram ali, com a revolta que houve na cidade de Zwickau. Nessa cidade, o pessoal revoltou e queria fazer isso aí, acabar com tudo. Imagem, crucifixo, missa, veste, confissão, hóstia, acabar com tudo. Lutero, quando ficou sabendo disso aí, não concordou. Disse, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E assim, então, ele ficou preocupado com aquela situação que se levantou, aquela rebelião, aquele motim do povo da região da cidade de Zwickau, e resolveu, então, deixar o Wittenberg. Deixou o castelo e foi para lá, para acudir aquela situação. Chegando lá, então, ele faz uma prédica, um sermão, faz ao todo 8 sermões, falando sobre aqueles fanáticos de Zwickau. Isso tratou, mostrando a eles que, conforme as escrituras sagradas, não era maneira de se tomar violentamente o reino de Deus, né, daquele modo. Era preciso ter prudência, cautela e discernimento. A agitação apaziguou-se, seguiu-se o seu sossego e tranquilidade. Os estudantes voltaram pacificamente aos seus estudos e o povo às suas casas. E o príncipe não pôde deixar de reconhecer que Lutero fez bem em sair de Wartburgo. Mas a tradução continuava. E assim, na sua tarefa árdua, Melancta fazia o trabalho de revisor. Pouco depois desse episódio, em setembro de 1522, foi publicado o Novo Testamento em alemão. E a publicação foi tão exigida, foi tão bem aceita, que em 2 meses já tinha a segunda edição, e em 10 anos foram feitas 53 edições. Nada menos que 53 edições, né? Então foi adicionado também o Velho Testamento posteriormente. A reforma estava agora assentada sobre a verdadeira base. A base da reforma era só a escritura, né? Só a palavra. Até aqui falaram Lutero, agora o próprio Deus fala ao coração e à consciência dos homens. Então o melhor conselho disseram a eles, que podemos dar à sua santidade, é que devemos empregar todos os esforços para evitar a leitura do Evangelho em língua vulgar. Esse é o conselho que os padres, os bispos, os prelados mandaram para o bispo em Roma, bispo de Roma, o Papa. Esse era o conselho dele. Olha, Papa, o melhor que podemos te aconselhar é arrumar um jeito de parar de deixar esse Evangelho ser colocado na mão do povo. Não vai ter jeito. Se o Evangelho, se o Novo Testamento continuar desse jeito, chegando em toda a língua nativa de cada estado, o senhor Papa vai perder o comando de toda a Europa de sua mão. Porque eles vão começar a comparar e vão verificar que não tem fundamento nenhum esses dogmas da igreja vigente. E isso foi, na verdade, assim. Então, ver-se-á uma grande diferença entre umas e outras, e que a doutrina do reformador é inteiramente diferente da nossa.
e em muitos pontos diametralmente oposta. Evidentemente, a doutrina dos reformadores era bíblica e as dogmas da Igreja Católica eram tradições, criações, invenções. E a reforma continua, o povo em toda parte escutava a palavra com prazer, chorando muitas vezes de alegria ao ouvir as boas novas. Em Zwickau, em Annaberg, os púlpitos foram tomados por reformadores. Em Leipzig, os folhetos e os sermões dos reformadores eram levados de cidade em cidade. Os vendedores ambulantes levavam-nos às aldeias mais distantes e os navios transportavam de porto em porto, introduzindo em todos os países onde houvesse homens bastante instruídos para os receber. 3 anos depois da reforma começar, já havia viajantes comprando folheto de Lutero lá em Jerusalém. Mas claramente que a Roma, né, o Papa não ia aceitar isso. Então, a heresia se ouvia por toda parte. As excomunhões se multiplicavam, os anátemas cada vez mais, e editos reais publicados de excomunhão, e os pregadores do evangelho foram presos, torturados, queimados, mas nada adiantava. A Bíblia estava na mão do povo e a resistência era inútil. As mulheres mais simples estavam sentadas aos pés das suas rocas, fiando com as suas Bíblias no regaço, e confundiam os môs que vinham discutir com elas. Os próprios môs não tinham conhecimento da Bíblia, né? Eles mesmos não sabiam, as pessoas agora estavam sabendo, podiam discutir, e eles não tinham argumento para discutir com essas pessoas. Era um poder divino, que até ali tinham forças para esmagar, e era poderoso para destruir as fortalezas do inimigo. O homem estava então em começo, a reforma estava começando então, quando rebentou a Guerra dos Camponeses, que ele fez sofrer um grande estrago. Essa Guerra dos Camponeses, o seu chefe era um fanático chamado Thomas Munzer, homem que tinha tomado parte notável nos motins de Wittenberg, durante a reclusão de Lutero, e no castelo de Wartburg. Depois disso, ele estabeleceu-se em Mulhausen e empreendeu sua grande obra, que era como derrubar o reino pagão. Essa é uma revolta dos camponeses que queriam derrubar a mão, né, com força própria, na espada, acabar com aquela religião falsa e medonha. Então, os camponeses oprimidos só ouviram com alegria e correram as armas, né, quando ouviram a palavra de Deus. Lutero, então, começou a combatê-los e, por fim, passou a chamá-los de ladrões, saqueadores, assassinos. As províncias da Alta Alemanha estavam agora mergulhadas em anarquia e confusão. De um lado os camponeses, de outro lado as forças reais, né? E eles passavam destruindo e queimando imagens, queimando igreja e convento, e para onde tivesse alguém, eles iam acabando com tudo. Mas foram então vencidos na cidade de Frankenhausen pelo príncipe de Hessen, e foram totalmente derrotados. E a reforma sofreu um pouquinho com isso aí, né? Houve falsas acusações, que era Lutero que estava incentivando, quando na verdade ele combateu aquela revolta dos camponeses. Mas os malditos romanos falaram que ele tinha incentivado aquilo ali. E nessa época então apareceram os anabatistas. O que era anabatista? Porque sustentava a doutrina que o batismo tinha que ser por imersão e não só por aspersão. Isso que tivesse sido batizado na infância também tinha que ser batizado novamente. Eles não aceitaram nem batismo infantil, nem batismo por aspersão. Aí é convocada então a dieta de Espira, no ano de 1526. É a primeira dieta de Espira. E ali então os poderosos príncipes da Europa, que é o Henrique VIII da Inglaterra, Carlos V da Alemanha e Francisco I da França, uniram-se com o Papa para suprimir os perturbadores da religião. E então convocaram essa dieta em Espira, no ano 1526, presidido pelo irmão de Carlos V, que é o príncipe Fernando. E aí, então, nessa primeira dieta de Espira foi lida pelos príncipes reunidos uma mensagem imperial, ordenando que fosse prontamente cumprido o edito de Worms, que era aquele edito lá antigamente, né, que desterrava Lutero e que proibia as obras dele, mas não deu o resultado esperado. O conselho submeteu ao imperador os seguintes itos, que eles fariam todos os esforços para aumentar a glória de Deus e manter a doutrina em conformidade com a sua palavra. E davam graças a Deus por terem feito reviver no tempo próprio a verdadeira doutrina da justificação. Justificação pela fé e não por obras. Então, o tiro saiu pela culatra, né? A convocação dos 3 maiores governantes da Europa não logrou o êxito premeditado e depois de 3 anos reuniram-se novamente no segundo concílio, na mesma cidade. E aí apareceu então a palavra protestante. Fernando presidiu esse concílio novamente, né, irmão do rei, do imperador Carlos V da Alemanha, e sentindo que estava iminente uma crise, recorreu às medidas desesperadas. Usando da autoridade que ele representava, ordenou imperiosamente a submissão dos príncipes alemães ao edito de Worms.
Eles queriam obrigar os príncipes, né? Cada cidade tem o seu príncipe. E todos os príncipes, então, elegiam o imperador. Então a conduta foi mais caracterizada pelo atrevimento do que pela sabedoria. Ele usou de muita força, pôs muita força, muita autoridade, muita aspereza e publicou-se um decreto resumindo as ordens do imperador que os fidalgos católicos assinaram. Mas a partir dali, sem receio da altivez de Fernando e impassíveis ameaças dos bispos, uniram-se em um grupo e no dia seguinte levaram um protesto contra a decisão da Assembleia. E aí então apareceu o nome de protestantismo. Esse nome surgiu então na segunda reunião da Dieta de Spira, quando o príncipe Fernando, quis impor para os príncipes a doutrina, ou a igreja, a religião católica. E eles então não aceitaram e protestaram. Nós vamos então ficando por aqui com essa aula de número 3, né? Primeira introdução, segunda história de Zwingli, e aqui uma história dos dias da história de Lutero, quando ele está em Magdeburgo fazendo a tradução, depois vem para Wittenberg sufocar as revoltas de Zwickau, e depois temos a revolta dos camponeses, a Dieta de Spira, primeira e segunda. Fica na paz, tchau, tchau.